Ministério Público de Rio Claro investiga descarte irregular de resíduos da construção civil. Promotoria do Meio Ambiente aguarda laudo da CETESB para emitir parecer sobre impactos ambientais, além de apurar responsabilidades. Prefeitura lança nova campanha de negociação da dívida ativa. O refis de Natal visa o 13º para aumentar pagamentos das pendências. Moradores de Ajapi reclamam do descaso após queda de poste provocar estragos. Eles afirmam que já pediram atendimento para mais de um órgão, porém sem resultado. Exames de rotina que podem salvar vidas. Na reportagem especial sobre o Novembro Azul, o exemplo que deixar de lado tabus é o melhor caminho para cuidar da saúde. E vamos falar de inclusão. Em Rio Claro, o trabalho com deficientes auditivos promove educação igualitária em escola municipal. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. A Prefeitura de Rio Claro e o Ministério Público mais uma vez se tornam notícia por causa da averiguação de denúncias sobre a região do aterro municipal. Desta vez o foco não é exatamente a área onde é enviado o lixo doméstico, mas sim um terreno ao lado, onde acontece o descarte de entulho, que estaria em desacordo com a lei. Em meio a uma imensidão verde, o terreno com caçambas e caminhões chama a atenção. O fluxo de veículos no local é constante. Aqui é feito o descarte de restos de construção civil, prática que está sendo investigada pelo Ministério Público. Estamos coletando informações junto à CETESB, junto a diversos órgãos ambientais, inclusive a própria Prefeitura, para esclarecer os fatos e, se houver qualquer disparidades com as normas ambientais, nós podemos convocar os representantes não só do município, como da atual empresa, a cooperativa que cuida desse assunto, para regularizar a disposição dos resíduos de construção civil, ou, se não houver acordo, poderemos ajuizar uma ação civil pública. A área fica a poucos metros do aterro municipal. Dentro do espaço funciona uma cooperativa de empresas que atuam no ramo de aluguel de caçambas. Depois que sai das obras, o lixo vem para cá. A área seria utilizada para fazer a separação do entulho, para que depois o material seja levado ao seu destino final, como reciclagem ou destruição. No inquérito, a principal denúncia é de que o descarte estaria sendo feito sem a triagem adequada, um trabalho que, de acordo com o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, deve ser feito pela Prefeitura. As consequências elas são preocupantes porque, se nós elegermos um local inadequado para essa disposição sem uma triagem segundo as normas técnicas, isso poderá infiltrar nos lençóis freáticos, danificar não só o solo como a água e pode trazer consequências para toda uma bacia ao redor. A empresa que fez a denúncia ao Ministério Público é a mesma que no ano passado entregou para a Prefeitura de Rio Claro uma proposta para transformar este local em um ponto de descarte regularizado de restos de materiais de construção civil. Ainda segundo consta no inquérito, a Prefeitura não teria demonstrado interesse no projeto e cedido este mesmo local para uma outra empresa particular, sem nenhum tipo de regularização legal. A empresa, indo ao local e verificando o serviço que era feito atualmente, constatou que a disposição estava sendo feita de forma inadequada. E apesar da presença dos caminhões de entulho ser maior, não é apenas esse tipo de empresa que realiza o descarte por aqui. Inclusive da atividade cerâmica, que gera toneladas de resíduos sólidos, vai para esse local, ao lado do aterro sanitário, e se não houver uma disposição e uma triagem adequada, segundo as normas da CETESB e as resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, poderá haver um potencial dano ambiental. Se comprovar a atividade poluidora, os órgãos envolvidos serão notificados e poderão responder judicialmente. Não só pelo crime de poluição, como também pelo crime de disposição inadequada, ou seja, executar uma atividade potencialmente poluidora sem as devidas habilitações dos órgãos técnicos competentes, como a CETESB, em si também já caracteriza uma infração, um crime. Não só pagamento de multa, como também é previsto pena de detenção por um período correspondente aos fatos. Olha, só para ressaltar, esclarecer, o intuito da reportagem não é prejudicar a atividade remunerada deste ou daquele cidadão, que depende, é claro, de um trabalho, muitas vezes, de recolhimento desses materiais aí, como ganha-pão. Porém, se o lugar está em desacordo com a legislação, não é permitido por meio do meio ambiente, infelizmente ela está incorreta de alguma forma. Os órgãos têm que se organizar e regularizar a ação
para que ela seja feita com benefício para todas as partes envolvidas. Nós entramos em contato com a Prefeitura que, em nota, informou que as atividades de triagem e transbordo de resíduos de construção civil não necessitam de licenciamento ambiental, conforme uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente. A área da Associação dos Caçambeiros é voltada para as atividades de triagem e transbordo de resíduos da construção. O decreto que autoriza o uso dessa área terminou, porém, em junho deste ano. E a nova gestão do município está em diálogo com a associação para determinar um novo período de concessão e designação de área para a instalação de uma usina de triagem e transbordo, já adquirida, segundo a nota pela associação. Você que está em dívidas com o município, perdeu aí o prazo para negociação de IPTU, dívida com DAI também. Pois bem, a Prefeitura, atendendo a pedidos da população, está reabrindo o Refis agora para o final do ano, aproveitando aí um dinheiro extra que pode pintar. Quem traz as informações é a Daiane Santos. O município de Rio Claro abre novo prazo para renegociação de dívidas referentes a anos anteriores a 2017. Quem dá mais informações sobre isso é o secretário de Finanças aqui de Rio Claro, Gilmar Dietrich. É isso mesmo? É o Refis de Natal? Sim, é o Refis de Natal. Esse Refis está ocorrendo porque uma parte da população que tem dívida inscrita na dívida ativa solicitou ao nosso prefeito, Juninho da Padaria, que abrisse esse Refis justamente nessa época do Natal, visto o recebimento do 13º. Então eles querem aproveitar o 13º que eles estão recebendo, a primeira parcela agora em novembro e a segunda em dezembro, para poder fazer esse pagamento dessa dívida ativa no município. Já que a dívida, quem aderir ao Refis de Natal, pode ter um desconto pagando à vista de até 90% do valor da multa e dos juros, e esse valor e esse desconto é escalonado dependendo do prazo que o contribuinte quiser fazer o refis. Quais são os procedimentos para quem deseja fazer renegociação? Quem quiser aderir ao Refis de Natal, ele deve comparecer ao Atende Fácil, se for uma dívida da Prefeitura, e se for do DAI, no DAI. Ele tem que comparecer com seu CPF, seu RG, um comprovante de endereço e a referência cadastral do imóvel que ele queira fazer o Refis. E se for para pessoa jurídica, além disso, o contrato social da empresa, mostrando quem é o sócio que pode assinar. Esses pedidos também podem ser feitos através de procurador, numa procuração simples, com firma reconhecida em cartório. Ok, muito obrigado pelas informações. Então aí uma ótima oportunidade para quem quer renegociar e quitar todas as dívidas que são anteriores a 2017. Se você também quiser fazer o simulado das suas dívidas, saber como fica aí o parcelamento delas, é só acessar o site rioclaro.sp.gov.br. Daiane Santos, de Rio Claro. É só que para pagar dívida tem que ter verba, tem que ter salário. Então, quem não está empregado tem oportunidade no PAT para aproveitar. Vá até lá e confira. Oportunidade para quem busca vaga como analista de negócios, auxiliar de dentista, churrasqueiro, eletricista, motorista carreteiro, promotor de vendas, técnico eletrônico, técnico em segurança do trabalho e nutricionista. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Avenida 3, número 536, no centro. Se interessou, precisa levar RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. Depois do intervalo, vamos mostrar os transtornos provocados pela queda de um poste em Ajapi e ainda a história de quem recebeu o diagnóstico do câncer de próstata e superou a doença com o apoio da família. Eu volto já, agora são 12h40. Tem chovido forte na cidade vários dias seguidos. E em alguns locais foram registradas pancadas de chuva. Isso, como sempre, traz estragos. O que a gente vai mostrar na reportagem a seguir é quase uma tragédia anunciada, já reclamada e muito por uma família. Mas, infelizmente, a resolução do problema só veio depois que ele tinha se agravado. Já faz um bom tempo que a família da Vânia convive com esse poste bem próximo da casa onde moram. O receio que eles já tinham por ter uma rede elétrica tão perto se intensificou no último fim de semana. Quando eu vi, estava começando a desbarrancar. Aí entrei em contato com a Defesa Civil já de imediato para eles ver o que podiam fazer. Aí eles falaram para a gente que estaria entrando em contato com o Electro.
Aí a gente ficou aguardando que a Electro viesse, alguém viesse para cá. Não dormimos à noite, passamos acordado por causa do risco. Eu tenho 4 crianças dentro de casa, então aguardando chegar alguém. Não veio também. O vizinho de 12,5 metros de altura e 13.000 volts tem tirado o sono de todos que moram por aqui. E não é a primeira vez que os moradores tentam retirar o poste da propriedade. Já vem projeto para retirada desse poste já tem um bom tempo. Já tem por volta de 3 anos para eles retirarem esse poste daqui. Mas gera custo e eles não querem gasto. Até então, nós estamos aí com um problema que quando eles vieram aqui para ver esse poste, antes de começar a desmoronar esse poste, eles vieram aqui, a gente falou que estava correndo risco. Eles mesmos afirmaram para a gente, o pessoal da Electro, vocês estão correndo risco de vida, mas a gente não pode fazer nada. Isso não depende da gente tem ordens superiores para poder vir aqui e retirar. Além de todos os transtornos, recentemente a Vânia descobriu que se quiser resolver o problema, vai ter que colocar a mão no bolso. Eles falaram assim que tem custos, que por certo alguém antigo daqui do terreno podia ter autorizado a pôr esse poste aqui dentro, então teria que ser pago para a retirada do poste. Mas está dentro da nossa propriedade, então como que a gente vai ter que pagar isso? Segundo a Electro, a partir do início do monte de terra, o poste está enterrado a aproximadamente 1,5 metro dentro do solo, mais ou menos na altura da minha mão. A estrutura ficou mais visível depois que a queda do barranco começou, e as 11 famílias que moram aqui por perto vivem com medo da próxima chuva. Se ele cair em cima da casa, provavelmente ele vai abrir arco, ele pode passar corrente, pode pegar fogo, vai entrar em curto, né? Porque é alta tensão. Então a gente está dia a dia esperando, nós estamos esperando o poste cair. A poucos metros da casa da Vânia, mais problemas envolvendo a rede elétrica. Esse aqui, na frente da residência de um outro morador. Além do estado do poste, que ainda é de madeira, as 2 cruzetas, que são peças que ajudam a sustentar os fios, estão quebradas. O engenheiro falou para a gente, né, quando ele veio aqui em junho, né, que se essa cruzeta quebrasse, tudo em volta derreteria e viraria areia, porque são 13.000 volts. O próprio engenheiro deles falaram que o perigo que nós estamos correndo é muito grande. E isso foi em junho, antes das férias de julho. E ele falou que com uma semana a Electro viria para regularizar, trocar a cruzeta. E nós já estamos no final do ano e até agora nós estamos esperando uma notícia, uma providência deles, porque o perigo que nós estamos correndo é muito grande, né? Enquanto a situação não é resolvida, os moradores continuam vivendo com uma angústia, sempre que o tempo muda. A gente não está conseguindo fazer nada. A gente está de pés e mãos atados e não temos ajuda de defesa civil, de prefeitura, a gente não está tendo ajuda de nada. Bem, nós entramos em contato tanto com a concessionária quanto com a prefeitura sobre essa questão do poste e como pode ser o problema solucionado o mais rápido possível. Porém, até a veiculação da reportagem não tivemos resposta. Assim que o retorno chegar, nós informaremos a todos aqui no Rio Claro Notícias. Novembro é o mês dedicado ao tratamento, à conscientização principalmente do câncer de próstata. É o Novembro Azul. E muitas vezes existe o tabu ainda em torno do exame, dos procedimentos que têm que ser adotados para diagnosticar a doença, se houver, o mais precocemente possível, o que ajuda realmente no tratamento. Na reportagem especial vamos mostrar o quanto isso é importante e pode fazer a diferença na vida de um paciente. Eu sempre tive uma vida bastante regrada. Sempre gostei de praticar esporte, futebol, correr, gosto muito de correr. E sempre me preocupei em manter os exames periódicos em dia. Então, anualmente, eu faço o exame periódico. Fiz o exame de toque, o médico disse que estava tudo bem, mas que era importante fazer o PSA. Aí, no PSA, que ele percebeu uma diferença muito grande de valores de um ano para outro. E na ressonância acusou o tumor de próstata. Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Durante toda a nossa conversa ele esteve sozinho, completamente diferente do que aconteceu no tratamento. Tive o apoio bastante grande da família, né? Que eu acho assim fundamental, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, né? Tanto da esposa quanto das filhas, o apoio foi bastante grande. Relato de um curado daquele que é o segundo tumor mais comum entre os homens
e da segunda causa de morte por câncer no sexo masculino. Deixado de fazer os meus exames periódicos, hoje eu não sei se eu estaria aqui dando uma entrevista para vocês, né? A história do José Carlos se encaixa em dados do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, que aponta que 1 em cada 7 homens será afetado pelo câncer de próstata. E o estudo afirma ainda que a doença é responsável por 25% dos casos de tumor no público masculino. 1 em cada 36 vai morrer da doença. Nós temos todos os anos, em média, de 15 a 17 mil mortes por câncer de próstata. Isso de 70 a 75 mil casos novos todo ano, de 15 a 17 mil vão morrer todos os anos. Ou seja, é o segundo tumor mais comum entre os homens. São números que assustam e que estão completamente ligados a um só sentimento: preconceito. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. O homem é muito preconceituoso em relação a duas coisas no câncer de próstata. Primeiro, a como é feito o exame, né? Porque como o toque retal, ele, por ser feito por via retal, com o dedo do urologista, do médico, então o homem acha, numa consciência um pouco retrógrada, pensa que vai mexer com a masculinidade. Quando nós sabemos que não tem nenhuma relação entre você fazer um exame de dígito retal e você manter a sua masculinidade. Outra coisa muito importante é que os homens têm muito medo das consequências do tratamento do câncer de próstata, né? O câncer de próstata, o tratamento, a cirurgia, mesmo a radioterapia, ela está ligada um pouco com a perda de função erétil, ou seja, a impotência, e a perda da continência urinária, da incontinência urinária. Mas hoje em dia, com o desenvolvimento de técnicas, hoje em dia que a gente faz cirurgia por vídeo, cirurgia robótica, cada vez nós estamos fazendo mais, no tratamento do câncer de próstata, as taxas estão sendo cada vez menores. Segundo este especialista, o método para a cura do câncer varia de acordo com o quadro de cada paciente. E apesar de tudo que envolve o tratamento, a cirurgia segue sendo a melhor opção. Voa minha liberdade. Cada vez mais a indicação é a cirurgia. Por quê? Pelo desenvolvimento da técnica cirúrgica, tudo. Então, no tratamento cirúrgico, você retira a glândula, você tira a próstata e a vesícula seminal. A cirurgia em si é isso. Existem formas de via de acesso que a gente conta. A cirurgia pode ser aberta, por via abdominal, ou até por via perineal. A cirurgia pode ser por videolaparoscopia, que já é uma evolução, que realmente tem menos sangramento, melhor preservação do feixe, tanto da ereção quanto da continência. E o que está na moda agora, que cada vez nós temos feito mais, é a cirurgia com assistência do robô, a cirurgia robótica, que pela delicadeza dos movimentos, pelo detalhamento dos movimentos dos braços robóticos, você consegue preservar melhor os feixes da ereção e da continência, com menor sangramento e melhor controle oncológico. Campanhas de conscientização não alertam apenas para o número de casos de câncer de próstata no Brasil, mas servem principalmente para avisar sobre a importância do diagnóstico precoce. O câncer de próstata é uma coisa muito sofrida, o paciente tem muita dor. O tumor de próstata ele é um tumor muito lento. Então o paciente evolui com dor e dor por muito tempo, dor óssea, necessidade de medicações analgésicas muito forte, evolui para insuficiência renal por obstrução da próstata. Então assim, a doença leva a um fim muito triste, muito dolorido, muito sofrido. Então é muito melhor você fazer o rastreamento, o diagnóstico precoce para evitar que chegue nessa situação, né? O que eu tenho a dizer para os homens é que não percam a oportunidade de fazer esse acompanhamento anualmente. Isso é fundamental para a gente ter uma vida saudável. Hoje eu continuo praticando esporte, levo uma vida normal, continuo trabalhando. Tá? Com 15 dias de operado eu já estava trabalhando. Com 30 dias de operado eu já estava fazendo minhas caminhadas e correndo. Eu gosto de corrida, tá? E levo uma vida normal, tranquilo, sem problema algum. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque
bate lá meu coração. Prevenir é sem dúvida o melhor remédio. Depois do intervalo, tem previsão do tempo. Será que vem mais chuva por aí? E também vamos mostrar os resultados da educação inclusiva com alunos com deficiência auditiva numa escola municipal aqui de Rio Claro. Um trabalho muito bacana. Agora são 12h54, eu volto já. Olha, você que sabe ou acha que está com sorte hoje, tem boa notícia, viu? A Mega Sena está acumulada em 50 milhões de reais e será paga se alguém acertar as 6 dezenas. O pessoal lá dentro está empolgado, já planejando um bolão aqui da TV Claré para fazer aí as 6 dezenas. Quem sabe, né? O sorteio acontece às 8 horas da noite no Rio de Janeiro e as apostas podem ser feitas até às 7 em qualquer lotérica do país. De repente, né, para alguém vai sair. Vamos lá, vamos falar agora de previsão do tempo, que é o que cabe para a gente nesse momento aqui. A Daiane Santos já está posicionada. Você joga na Mega Sena, Daiane? Olha, não sei ainda, viu? Acho que não. Não? Não Acho vai que eu não vou fazer tentar a a fezinha? sorte dessa vez. Não, às vezes você gasta lá, faz falta mais tarde. É verdade. E aí acaba não ganhando também os 50 milhões. Como é que fica o clima, então, que eu acho que está mais importando para muita gente aí? Chove tudo, de novo continua essa frente fria por cima do estado? Olha só, a gente vai ficar com essa instabilidade aí por mais algum tempo, viu? Vem uma frente fria agora na região litoral ali do estado, né? E a gente vai ver um reforço um pouquinho mais dessa instabilidade que a gente já vive há alguns dias. Infelizmente, né, para muitas pessoas que não gostam do tempo chuvoso, vai acontecer o acúmulo aí de nuvens carregadas e chove um pouco forte sim, sem muita previsão de temporais, mas a chuva pode vir um pouco intensa lá no final da tarde, comecinho da noite. A gente vai ver que o tempo continua abafado e úmido, o que reforça mais ainda a formação de nuvens carregadas. O que a gente tem visto de notícia é que em muitas cidades e até regiões inteiras tem chovido aí em uma semana o que seria a média do mês, pelo menos dos últimos anos em comparação aos últimos anos. É frente fria que vem trazendo essa área de instabilidade, né? Isso, é frente fria. O que a gente está prevendo aí, que a gente já viu pelos meteorologistas, é que essa chuva mais intensa deve acontecer hoje, quarta-feira, mas quinta e sexta já vai amenizar um pouquinho. Deve ficar mais ameno, cair um pouco a temperatura, mas a chuva dá uma acalmada. Legal. Temperaturas para hoje, então? Tá, na nossa região aqui, a gente vê que Tirapina vai ficar com um clima mais ameno, 26 de máxima, com a mínima na próxima madrugada de 19 graus. Em Piracicaba sobe um pouquinho, a máxima marca 27 com mínima de 21. E Rio Claro também, a mesma previsão, pode chover a qualquer hora do dia, máxima de 27 graus e mínima de 21 da próxima madrugada. O pessoal só precisa ficar atento com pontos de alagamentos pela cidade, né? Isso, essa hipótese não está descartada, viu? As chuvas ainda acontecem com um pouco mais de intensidade a qualquer hora do dia, então é importante aí ficar atento para não ser pego de surpresa. Legal, valeu pelas informações, a gente se vê amanhã. Nos vemos amanhã. Até lá. Até lá. Olha, vamos falar um pouquinho sobre um trabalho que é feito muito bacana aqui numa escola de Rio Claro e que serve de exemplo para várias outras de qualquer lugar do país. Escola pública que tem a educação inclusiva, eficiente e importante para planejar um futuro de sucesso. Mas sempre existe algum problema ou outro que acaba tornando esse desafio mais intenso. Mas nem por isso os estudantes podem desanimar. Nós preparamos uma reportagem para mostrar como é o dia a dia de quem tem deficiência auditiva e que mesmo com os obstáculos que possam surgir, se mantém focados, estudantes focados no principal, contentes também com o desenvolvimento. Mãos que se abrem para receber o que o outro tem a oferecer, cada uma de um tamanho e de uma idade. Mãos que se divertem, sorriem e falam. E como falam? É através delas que o Ícaro, o Leandro e a Bruna se comunicam. A linguagem de Libras está tão presente nesta escola quanto as brincadeiras entre os alunos. É comum ver todo mundo conversando e trocando experiências. Eles podem até não saber o segredo de com quem está o anel, mas o segredo da inclusão já foi descoberto e é vivido por aqui.
O Ícaro ficou um pouco tímido diante da câmera, mas contou que o que mais gosta de fazer é de jogar bola e dos passeios com os amigos da escola. Já o Leandro topou conversar com a gente. Leandro, conta pra gente então o que você mais gosta aqui na escola. Ele gosta de estudar. Ele gosta de ter aula de inglês com a professora. E gosta de brincar também no parque. A Josi e a Maria Fernanda são intérpretes e sempre trabalharam com atividades educacionais voltadas para deficientes auditivos. Elas estão a todo momento na sala de aula junto com os professores. Além disso, aqui na escola, todas as crianças aprendem a se comunicar na linguagem de Libras. Mas tão importante quanto isso é que o trabalho continue em casa. Ela aprender aqui a Libras, chegar em casa e não tiver um movimento, não tiver uma outra pessoa que dialogue com ela, isso vai parar ali. É importante a família também reconhecer a importância que a escola está tendo na vida dessa criança. A inclusão, que é sempre muito debatida, também pode ser aplicada por meio de ações simples. A inclusão, ela é bem diferente, porque a gente trabalha com alunos diferentes, materiais adaptados. Então, é ali na prática mesmo, no dia a dia, né? Para favorecer o aprendizado do aluno. Os modelos de ensino para deficientes auditivos ganharam repercussão na última semana por conta da redação do Enem, onde os estudantes tiveram que escrever sobre os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Porém, essa realidade de inclusão já é vivida aqui na Escola Armando Grise há muitos anos. Tanto na questão de formação de professores, ou nas didáticas, na pedagogia mesmo do trabalho com essas crianças. Nós temos o professor intérprete, que é o responsável, né, pela Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, e também temos, em alguns casos, o agente educacional, que é a figura do profissional que vai auxiliar na aprendizagem desses alunos. E mesmo com tantos passos dados, algumas políticas públicas podem ajudar com que o trabalho fique ainda mais completo. A gente trabalha com profissionais que são eventuais, então são profissionais formadas, que têm a formação específica e exigida, né, pela lei, mas porém ainda trabalha numa situação ainda que não é regularizada no município, né, porque não existe esse cargo de intérprete na rede municipal. E apesar dos desafios, o Ícaro, o Leandro e a Bruna continuam se desenvolvendo e se superando, aprendendo com os colegas e também ensinando muita gente. Afinal, todos aqui falam a mesma língua, a da inclusão. Tudo é uma questão de boa vontade, de boas iniciativas. O município cria tantos cargos aí, cria esse cargo oficializado aí de intérprete, para que a inclusão seja cada vez mais uma coisa que vem desde lá do começo da educação e aí não pare mais com certeza. Rio Claro Notícias fica por aqui, agora tem Jogo Rápido com o Samir Palma. Eu volto amanhã, 7h30 da manhã com a Acorda, esperando por você com muito mais informação na companhia também da Tuca Miranda. A gente se vê lá. Tchau.